Algumas pessoas parece que carregam uma grande angústia dentro de si mesma. Parece que o tempo passa e ela está sempre com alguma dor, com algum tipo de sentimento ruim dentro de si mesma. E muitas vezes ela não sabe nem o porquê que carrega isso dentro de si. Eu quero falar aqui nesse vídeo como que a gente pode fazer para curar essa angústia interna, como que a gente faz para aliviar essa dor, para que a gente consiga ter uma vida mais equilibrada, que a gente consiga desfrutar melhor do nosso dia a dia. Porque não é bom ter essa angústia. E para entender como é que funciona, primeiro a gente tem que saber o porquê que existe essa angústia dentro da gente. Essa angústia, na maioria dos casos, é fruto ou de ansiedade sobre alguma coisa, ou sobre alguma emoção ou sentimento que está reprimido dentro de você. Alguma emoção ou sentimento do seu passado que não foi devidamente elaborado, que não foi devidamente integrado ou assimilado por você, esse sentimento e emoção está reprimido, causando essa angústia dentro de você. Ou seja, pode ser ou por ansiedade ou por alguma emoção reprimida do seu passado. E para você conseguir conseguir aliviar essa angústia dentro de você, você precisa sentir a sua própria angústia. Você precisa ficar com ela em um estado de presença, até que a onda passe. Porque essa angústia nada mais que uma onda. E você não pode fugir dessa onda. Porque o que acontece na maioria dos casos, as pessoas acabam sempre fugindo inconscientemente das suas próprias angústias. A pessoa pode fugir da sua angústia de diversas maneiras. A música é uma ferramenta muito forte para fugir da angústia. Quando você começa a sentir algo dentro de você, você inconscientemente coloca uma música para tocar, para distrair a sua própria mente da angústia interna. Ou algum vídeo, você pode assistir alguns vídeos, filmes e séries. Você pode começar a fazer algum tipo de tarefa, a ocupar a sua mente, a distrair a sua mente. Começar a se relacionar com pessoas, a trabalhar demais, ou a dirigir um carro, qualquer tipo de tarefa que distraia a sua mente dessa angústia, esse ruído que está por trás da sua vida. Por isso, para você conseguir sentir a sua própria angústia com presença, para que você consiga realmente amadurecer, que você consiga assimilar, elaborar e integrar essa angústia, essa emoção reprimida ou essa ansiedade que existe em você, você também precisa fazer um processo muito profundo de limpeza das suas distrações. Você precisa se abster um pouco, você precisa negar algumas coisas que te distraem de si mesmo para reservar um momento com você mesmo, para que você consiga ir cada vez mais profundo dentro de você para você encarar essa sua angústia de frente e reconhecê-la como sua. Por isso não é um processo tão simples. Porque você precisa concentrar com você mesmo, você precisa ter a presença e, além disso, tem uma camada mais profunda dessa angústia. Porque quando a angústia fica muitos anos sendo carregada por nós na vida, a angústia não é algo só do seu campo emocional mais. Ela também não é só do seu campo mental. A angústia também passa a fazer parte de um processo físico dentro de você. Porque a angústia está tanto tempo na sua vida que ela conseguiu atravessar o seu campo emocional e o seu campo mental
e chegar até o seu corpo físico. Então o seu corpo físico também está angustiado. Então você precisa fazer um trabalho também muito mais profundo dentro do seu próprio corpo. Que quando você conseguir fazer um trabalho profundo dentro do seu próprio corpo, aí sim você realmente vai ter um valor prático de cura. Você vai ver a cura de forma prática na sua vida. E não simplesmente algo teórico ou filosófico. Você vai curar de forma prática no seu corpo, com exercícios físicos específicos para fazer um processo de liberação das emoções e angústias que estão reprimidas dentro do seu próprio corpo. Fazendo assim, você ser capaz de enxergar as suas angústias em todos os campos. Você enxerga a sua angústia no campo emocional, no seu campo mental e no seu corpo físico, a sua angústia física, que, para falar a verdade, é a principal delas. A principal angústia e a mais difícil de fazer um processo de liberação é a angústia que está dentro do seu próprio corpo. Quando você fizer esse processo de cura, de alívio, de cicatrização da angústia no seu corpo físico, o alívio da angústia no campo emocional e no campo mental é muito mais fácil. Por isso, muitas pessoas passam muitos anos tentando fazer terapias, tomando medicamentos através de psiquiatras, terapias alternativas, medicações, religiões, terapias alternativas e várias coisas para tentarem realmente se encontrarem, tentarem encontrar um caminho. Mas a maioria desses casos trabalham muito no campo mental, no campo neurológico ou no campo espiritual. E se esquecem que a nossa base é o corpo, que não existe vida se não tiver o corpo. E o corpo não são só neurônios, o corpo também tem uma parte muito importante que armazena todas as tensões, todos os tipos de estresse e traumas. Também tem uma região específica que fica acumulada, todos esses tipos de traumas que se tornam angústias. As angústias também ficam armazenadas no nosso próprio corpo. Por isso eu faço para você um convite. Se esse assunto te interessa, aqui embaixo desse vídeo tem o link onde tem um livro que eu escrevi, onde eu trago bastante clareza sobre toda a parte teórica, para te trazer clareza do que a gente está lidando. Porque a sua angústia, a sua ferida interna, a sua dor emocional, a sua ferida emocional, ela é muito protegida pelo seu subconsciente e pelos seus instintos. E quando você tem a clareza do com o que você está lidando, do porquê que essa angústia se instala na sua vida e do porquê que você se sente preso em um ciclo repetitivo de dor, de não prosperidade, de não crescimento, parece que a sua vida fica girando em círculos e você não consegue ir para um próximo nível. Quando você tem a clareza do porquê, o processo prático se torna muito melhor. Quando você vai fazer o processo prático com clareza, você já tem uma rota, você já tem um caminho. Por isso que eu não posso ensinar o processo prático sem fazer esse processo de introdução para vocês. Se esse vídeo fez sentido, deixa um comentário e até a próxima.